próprio nascimento do IBRAT em si vem para responder questões relacionadas à falta de representatividade, mas também do diálogo com as academias e com o poder público em relação às nossas existências. Então, o IBRAT ele nasce em 2012, da união de ativismos nucleares espalhados pelo Brasil, e que vem com essa função de dialogar com os setores, né, que se cria políticas públicas e os setores que se fazem outras discussões mais profundas. Antes de iniciar minha fala propriamente, eu gostaria de reverenciar o movimento de mulheres trans e travestis e de homens trans e outras transmasculinidades que deram do sangue, da carne e dos ossos para que a minha fala aqui nesse espaço hoje fosse possível. Dito isso, a presença de pessoas trans nessa casa demorou bastante para acontecer, e, embora tenha acontecido, ainda é necessário que aproveitemos o impulso, né, iniciado principalmente pelas travestis em ocupar espaços políticos, essas cadeiras, para que pessoas transmasculinas também ocupem essas cadeiras, mas é importante que sejam pessoas transmasculinas que estejam comprometidas com a luta contra as violências e os direitos de pessoas trans e, principalmente, com a luta contra o apagamento das identidades transmasculinas, das vivências e das demandas. Nós estamos em 2023 e ainda não temos o direito à dignidade humana garantido. Ainda estamos debatendo coisas simples como o uso de banheiro, que é um discurso, né, que já deveríamos ter superado em 2012, mas é uma coisa recorrente, e que a gente está sempre voltando nessa pauta, que parece que sempre vão usar isso para impedir a gente de avançar em outros debates, né? E essa garantia, essa não garantia do direito à dignidade humana, porque nós não temos garantias de sermos respeitados pelos nossos nomes em quaisquer espaços, com como queremos ser identificados, né, pela pessoa que nós expressamos, e queremos ser reconhecidos nesses espaços pelas identidades que nós reivindicamos. A garantia de ter as nossas infâncias e adolescências protegidas, porque, assim como disse a Carol Yara, nós não nascemos com os 18 anos, e não é somente aos 18 anos que nós podemos reivindicar essa identidade. Exato. Que, assim, é uma coisa que pasme a cisgeneridade, mas principalmente a cisgeneridade que pertence, né, à direita política, de que nós também fomos crianças trans, nós também fomos adolescentes trans, né? A nossa história ela não começa na fase adulta para reivindicação, mas é muito importante que a gente não arrede o pé desse debate em defesa das infâncias e adolescências trans de agora, mas também pela garantia do futuro das crianças e adolescentes trans que ainda vão existir. Esses processos de violências contra as pessoas trans, eles se iniciam muito cedo, e, infelizmente, para muitos de nós, ele ainda começa na infância, dentro do próprio núcleo familiar, depois seguido pelas violências que são defendidas dentro do próprio âmbito escolar, pelos quadros de funcionários que validam essas violências que essas crianças e adolescentes sofrem. Não à toa, nós temos um alto índice de evasão escolar dentro da população trans, para além dos inúmeros relatos de trauma dentro dos ambientes escolares. Traumas esses que podem refletir na ausência dessas pessoas dentro de outras instituições de ensino após a conclusão do ensino médio, para aqueles que conseguem chegar lá. E aí agora tem uma CPI que tem justamente o objetivo, né, de impedir o acesso de crianças e adolescentes trans a profissionais que atendam às demandas específicas
né? Porque, assim, é importante dizer que todos os grupos na sociedade possuem demandas específicas. Isso não é uma exclusividade da população trans, assim como não é uma exclusividade das crianças e adolescentes trans. Todos os grupos têm uma demanda específica. Então, que a gente defenda também que nós não somos os diferentes. Nós só estamos aqui buscando os direitos e a garantia do acesso para a nossa comunidade. Essa série de violências, elas também se expressam na nossa vida jovem e adulta, na forma do desemprego compulsório, na vulnerabilidade socioeconômica e na insegurança alimentar, pela dificuldade de ingressar e permanecer na universidade, em função da transfobia que sofremos nesses espaços, pela saúde, que é despreparada para responder todas as nossas demandas. Até hoje, nós temos muitas pesquisas brasileiras sobre as demandas sobre a saúde das pessoas transmasculinas. Inclusive, o que é grave, muitas pessoas transmasculinas foram orientadas por profissionais de saúde, dizendo que o uso da testosterona funcionaria como um método contraceptivo, que é uma informação que não procede. Entretanto, essa informação se fixou tanto dentro da comunidade que ainda é comum escutar pessoas transmasculinas que não acessam outras informações sobre o método contraceptivos, confiando que a testosterona vai garantir que a pessoa não engravide. Então, assim, a gente tem vários relatos, tem lidado com várias pessoas transmasculinas chegando no IBRAT para poder informar que tinha sido orientado dessa forma e agora está com uma gestação. E aí, gestação é essa que a pessoa não estava preparada e não esperava no momento, embora em algum momento quisesse gestar uma criança. E aí é um processo que desencadeia o quê? Inúmeras violências obstétricas e violências de transfobia que essas pessoas vão sofrer no mesmo equipamento de saúde que não absorve a demanda e que não está preparado para lidar com as demandas das pessoas trans. A falta de informações para dialogar com pessoas transmasculinas sobre esses métodos contraceptivos, a falta de informações para além dos relatos dentro da comunidade transmasculina, não se tem dados sobre violência sexual contra a população transmasculina, a dificuldade que se tem de agendar uma consulta no ginecologista depois que você retifica os seus documentos, e aí você não consegue mais, porque está escrito masculino lá, e para masculino não se tem atendimento ginecológico. O sistema ele não absorve as demandas de hormonioterapia de pessoas transmasculinas e muitos recorrem ao que chamamos de tomar testosterona por conta, sem nenhum acompanhamento médico por muitos anos. E a ausência de campanhas pensadas especificamente para pessoas transmasculinas sobre câncer de mama, né, prevenção ao câncer de mama e ao colo de útero. E, por fim, para fechar minha fala, sobre a perseguição de pessoas trans no esporte, sendo o esporte um espaço de socialização, consciência corporal, empoderamento, desenvolvimento socioemocional, pertencimento a um grupo, carreira, cultura e lazer. E eu trago esse ponto aqui porque a gente tem um time de basquete que foi recém-formado por pessoas transmasculinas e que eles jogam ali nas dependências do Parque Ibirapuera, mas eles vêm sofrendo uma série de violências de pessoas tentando impedir que eles utilizem esse espaço. Então, assim, o esporte, ainda que não seja pensando em alta performance, de competições internacionais, esportivas, ainda assim é um espaço que é negado para a população trans. Então, fica aqui também registrado como um tipo de denúncia o que está acontecendo com esses meninos ali, que a gente precisa de apoio para poder lidar com essas violências. Porque, por hora, são violências verbais, mas a segurança desses corpos nesse espaço não está garantida. O que eles estão pensando é encontrar outro espaço, mas assim o espaço do Ibirapuera também nos pertence. Por fim, todas essas coisas que eu trouxe aqui são algumas das demandas das pessoas transmasculinas. Existem várias outras, mas
esse processo consecutivo de violências e apagamentos das nossas vivências e demandas diz muitas coisas, mas a maior dela é que o Estado falhou conosco.